Bom, fala galera. Eu tô reformando meu Fusca 64 e chegou a hora de reformar o volante. Então, eu desmontei ele na semana passada e aí não acabei não guardando os parafusos, mas ele estava montado com três parafusos que não eram dele, e eram três parafusos diferentes. E eles detonaram a parte interna da rosca do parafuso original, então eu já esperava, já me preparei para não ter rosca para prender a estrutura original. Bom, mesmo assim, eu procurei, comprei um kit de reparo, que vem com três parafusinhos desse estilo aqui, e vem mais com umas molinhas e umas outras ferragens, que eu também comprei esse aro aqui de metal, que é aro para contato. Ele fica encostado na parte de trás daqui, da parte de metal, para ajudar no contato ali. Bom, quando eu fui reformar, logicamente, quando chegou a peça, eu tentei botar o parafuso, né? Não custa nada. E ele entra e sai com a mão. Então a rosca está realmente totalmente detonada. Não tinha como, não tinha situação que pudesse funcionar. Bom, eu fui procurar alguns vídeos na internet e encontrei alguns dizendo que fura, bota uma porca de 4 milímetros dessa aqui. Eu cheguei a comprar para tentar fazer. Aí fura, você passa uma broca no furo original, aí você passa uma massa e cola a porca no lugar, e aí é parafuso na porca. Então a porca não encaixa muito bem, ele não fica muito bem presa, é meio estranho, não fica bom. A porca sai também, não fica muito bom, algumas pessoas deram certo, outras pessoas já amassaram um pouco a porca para fazer funcionar. Os vídeos, bom, ou de qualquer forma faria funcionar, mas eu achei que poderia ter uma forma mais simples, uma forma que todo mundo pudesse fazer de forma simples. Vocês vão ver o vídeo, eu vou fazer mais ou menos em 20 minutos. Vou montar todo o volante e depois eu boto lá para mostrar como está funcionando. Bom, então foi o que procuro para entender o que é esse parafuso, por que ele é tão difícil de achar. A medida desse parafuso ou dessa rosca aqui é 3 centímetros, 3 milímetros e meio. Uma medida antiga, não faz mais, só esses Fuscas antigos que usam. 3 milímetros e meio, isso só há. Eu fui procurar uma das lojas de parafuso, a loja só focada em parafuso, uma da achou só uma caixa com uma meia dúzia de parafuso de um tamanho só e não tinha mais nada, não tinha arruela, não tinha mais nada. Um parafuso que ninguém mais faz, ninguém mais usa, então caiu em desuso e ficou sem. Basicamente, então, eu decidi achar uma outra solução simples, alguma coisa que eu pudesse fazer. Quando você vira atrás do volante, ele tem essa travinha, que é para desarmar a seta. Quando você vira o volante, ela bate na trava da seta e desarma a seta. E aí ela é presa por esses três parafusos, que vocês vão ver que os meus estão soltos, mas foi só para agilizar no vídeo. Mas ela é presa por esses três parafusos que vão estar bem presos. Quando vocês forem desmontar o de vocês, tem que tomar bastante cuidado, porque esses parafusos não tem motivo para alguém ter mexido desde o original. Então é capaz desses parafusos estarem bem presos na estrutura do volante. Então tem que encaixar a chave com bastante cuidado e fazer a força bem firme para não ter problema de disparar o parafuso, porque aí vai dar maior trabalho para tirar. Bom, eu deixei todos os parafusos meio folgados aqui, vai ser simples. O parafuso vai sair, ele vai sair com uma arruelazinha, vai sair um parafuso desse aqui, com uma arruelazinha dessa aqui, pequenininha. Isso se ninguém mexeu. Se for original, vai saber por causa dessa arruelazinha. Dificilmente essa arruelazinha eu perdi uma já. Essa brincadeira de mexer para lá, mexer para cá. Então é uma peça que se alguém mexeu, é capaz de ter perdido uma arruelazinha dessa aqui se o cara não foi um pouco cuidadoso. Bom, tirando os parafusos, ela sai fácil. Essa peça sai fácil e ela vai ficar aqui rapidinho. O que eu notei quando você abre o volante? Esses furos são transpassados. Esses furos são os mesmos furos, esses três
são os mesmos furos que desse lado são onde entravam os parafusos da buzina. Então, ele é transpassado. Esses também são furos de 3,5 mm. Então, eu decidi achar uma solução que pudesse prender ele direto. Então, o que eu fiz? Decidi comprar parafusos. Não achei ideal seria de 3,5. Não foi possível encontrar. Então, decidi comprar esses parafusos de 1/8. Se você passar de 1/8 para milímetro, eles ficam com aproximadamente uns 3,125 milímetros. Então, basicamente é perto. Ele é o suficiente para encaixar e travar minimamente. É o que eu vou precisar. E mais para frente eu explico um pouco. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Você vai precisar de 3 parafusos dele. Essa aqui eu já explico. Vai precisar de 2 arruelas por parafuso, ou seja, 6 arruelas, e uma porca por parafuso, ou seja, 3 porcas. Quando você botar o parafuso, você vai pegar um desses tubinhos, isso aqui se chama espaguete térmico, eu acho que eles chamam assim, de loja de negócio, de elétrica. Você vai botar uma arruela, a metálica, e vai encaixar o espaguete térmico no local. O espaguete eu cortei mais ou menos desse tamanho desse parafuso, se olhar tá mais ou menos. O problema é que ele cresce, ele deforma um pouquinho, fica às vezes um pouco errado. E aí é só aquecer e ele cola no tubo. Eu estou fazendo isso porque, se você notar, esse aqui é bem mais grosso. A parte que não tem rosca é bem mais grossa. Então, eu quis fazer ele ficar parecido, o mais próximo possível, fora que é liso. E ele fica talvez roçando, podia machucar alguma peça. Então, decidi botar 2 desses espaguetes para engrossar bastante a, a estrutura, o parafuso. O segundo espaguete, logicamente, vai ser menos drástica, quanto que ele vai encolher. Vou botar 2 por parafuso. Dessa forma, você vai ter um parafuso que vai ficar mais ou menos, visualmente, ele vai ficar parecido com a estrutura original, com o parafuso original. Como vocês podem ver, ele está mais ou menos da mesma espessura. Eu olhando assim as outras peças que vêm, não precisa ser mais do que isso, não precisa se preocupar, botar outro. Bom, depois disso, vão ter os 3 parafusos prontos, né? Deixa eu só aprontar os 3 aqui, senão eu vou me perder no caminho. Vão ter os 3 parafusos prontos. Eu vou ter que fazer 2 coisas. Eu vou ter que marcar aonde que esses parafusos ficaram mais, quanto que eles ficaram mais compridos e cortar. Vou pular um pouco do vídeo mais para frente, porque eu não preciso ficar mostrando tudo. Então, tá vendo? Se eu botar esse parafuso original do lado dele, vendo que o espaguete, assim, o espaguete ficou um pouquinho maior do que ele. Eu vou vir com um marcador e vou marcar exatamente a mesma distância, porque o espaguete também vai servir para travar o meu parafuso. E vou fazer uma marca. Vou fazer uma marca em cada parafuso desse. Bom, agora eu tenho uma marquinha. Eu vou tirar isso aqui na faca daqui a pouquinho. Bom, outra coisa que eu preciso medir é assim, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar um parafuso desse, encostar aqui, aparafusar ele até onde eu conseguir, assim para vocês poderem ver, parafusar até onde eu conseguir, tá vendo? Ele roda solto, então, mas eu vou empurrando ele para dentro, eu vou ter uma ideia de até onde que ele vai. E aí eu vou, depois de cortar isso aqui, ver se esse parafuso ficou certinho do tamanho. Vou parafusar ele até onde ele for, marcar do outro lado o quanto que ele sair e cortar fora. E aí eu vou ter os 3 parafusos prontinhos. E vou marcar bem rente a porca para poder ter os 3 parafusos o mais baixo aqui. Porque, se você notar,
a cabeça do parafuso era bem juntinha. Era bem juntinha. Então, eu quero imitar e fazer igualzinho. Então, eu vou botar só o limite da porca. Fazer o menor tamanho possível. Aí eu vou parar aqui o vídeo. Porque vai ser só mais pra frente. Vou juntar com outra parte quando já tiver já marcado os parafusos para vocês entenderem. Bom, galera, voltando aqui. Bom, eu peguei os parafusos, parafuso de 1/8. Peguei então ele, coloquei, tá? Coloquei o parafuso original, coloquei o meu aqui. Vai ser difícil de eu mostrar, mas tem uma marcazinha meio que circundante ao volante, que começa a envezar para fora assim. E eu vi que o parafuso para exatamente, a parte de baixo do parafuso exatamente naquele lugar. Então eu parafusei o meu até o final. Ficou sobrando esse tanto de para fora. Eu vou botar uma arruela. Vou botar uma das porcas. E vou marcar exatamente o mais perto que eu conseguir da porca. Que vai ser onde é que eu vou cortar. Tem que marcar bem marcado para quando tirar o parafuso não sair. Eu vou marcar exatamente onde eu vou querer cortar. Muito perto da porca. E aí eu posso retirar a porca daqui e depois eu posso retirar o parafuso tranquilamente. Ele já está marcado no lugar, ele não vai sair dali se eu fiz uma marca direita. Eu usei um pilô desses de escrever em CD, que não sai na água, mas qualquer outro marcador, às vezes uma tintazinha, uma outra coisa de sua preferência. Bom, no volante aqui, eu botei essas peças aqui e cortei certinho do tamanho do parafuso. Então, ele virou uma cópia aqui do parafuso. Então, agora eu vou cortar os parafusos, marcar tudo bonitinho e vou montar todo o sistema do parafuso. Vou voltar para montar todo o sistema, porque agora vai ser simples. Eu vou pegar isso aqui no aro de metal, vou encaixar isso aqui, que é o aro. Vou encontrar essas buchinhas de borracha, que eles são isolantes. Eles servem para manter o contato, manter o isolamento entre o parafuso e entre o parafuso e o volante, porque senão uma buzina vai tocar toda vez que o parafuso tocar. Toda vez que é assim que a buzina funciona, fechando o contato. Vou botar essas buchas aqui essas arruelas de um material isolante que eu não sei qual é, eu desconheço. E aí eu vou montar ele assim, aqui, com a mola da estrutura. Então quando eu apertar a mola ali, ele vai ficar exatamente igual se eu tivesse colocado esse parafuso. Vou botar aqui só por comparação. E aí eu vou encaixar todo o volante. Né? Vai ficar igual, só que maiorzinho, porque eu quero que ele saia do outro lado. Bom, aí vocês estão, qual é o problema? Por que você está fazendo assim? Eu decidi fazer assim porque dessa forma eu consigo mexer menos no volante. Eu não tenho alteração no volante. Então, se você quiser, um dia você pode voltar, ser sempre original, botar os parafusinhos segurando essa peça aqui de novo. E o volante fica assim, não tem. E se você lá para frente quiser fazer a outra forma de colar a porca, você consegue, não tem problema nenhum. É fácil de fazer ele. Então ele não altera nada. E é uma coisa que resolve em 20 minutos. Porque quando eu botar o volante aqui no lugar, você pode estar. O problema é que eu vou montar o volante na minha mão. E não como é para montado. Quando é para ser montado, você vai prender essa parte, depois você prende o aro da buzina. Dessa forma que eu vou fazer, eu vou prender todo ele já pronto. Isso pode até acabar disparando a buzina algumas vezes antes, mas se estiver dando muito trabalho é só desligar a buzina. Mas se você olhar, a abertura que tem no aro é grande o suficiente para entrar a chave que você precisa entrar aqui para prender o volante na barra de direção. Então isso aí não vai te causar problema, não vai te impedir. Então eu vou cortar o parafuso e aí eu vou
pular essa parte e já mostro o volante todo montado. Fala, galera. Então, o volante está montado, completo aqui. Eu dei um mole anteriormente, mas que não faz diferença, é só preciosismo de minha parte. Eu queria botar essas arruelas aqui dentro, aqui entre a porca e o chapa. No entanto, quando eu medi sem essa chapinha da trava do pisca. Então, quando eu botei a chapinha, não coube a arruelazinha. Foi direto à porca. Não faz diferença nenhuma. A chapa é de ferro, então ela aguenta bem. Era só um preciosismo que eu queria ter. Se você olhar, ela ficou bem apertadinha. Se você comparar com a cabeça do parafuso, ela ficou junta, mesma altura. O que é muito bom, era o que eu queria. Não que isso bata em algum lugar, mas estava assim, eu queria manter assim. Só um pouquinho de preciosismo meu. Quando você for cortar o parafuso, a minha dica é botar uma ou duas porcas para dentro do parafuso, cortar e depois tirar elas. Porque sempre fica um pedacinho do corte para fora. E aí quando você tirar a porca, ele alinha de novo esse negócio, não dá trabalho. Eu não fiz isso, então teve um dos parafusos aqui que ele ficou dando um trabalhozinho para botar a porca no lugar de novo. Bom, como ele não é o parafuso original, você pode regular a buzina muito solta, muito apertada, que é um pouquinho aqui, mas você pode apertar bem a buzina. Então você tem que ir bem no tato, bem no feeling. Você marcou até a porca aqui, mas ela sempre serra 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá. Então isso não pode ser usado como ponto de referência. Você tem que meio que sentir. O ideal da buzina é ter 1 ou 2 milímetros. É difícil você saber assim, mas o movimento é pequeno. E tem que estar equidistante. Os 3 parafusos tem que estar equidistante para que a buzina fique sendo acionada igualmente em qualquer canto que você tocar dela. Então basicamente você vai regulando milimetricamente, uma voltinha, uma meia voltinha para cá, e aí você vai fazendo assim até ficar equilibradinho do jeito que você goste, do jeito que você gosta ou do jeito que você goste. Não precisa também ser um padrão fábrica, isso pode ser um pouco do feeling seu. Por que eu quis usar, lá atrás eu comentei, a 1/8 que agarra um pouquinho? Porque eu não queria, quando você apertasse a buzina, que o parafuso andasse. Eu queria que só a buzina andasse. Por isso que eu botei 1/8, porque ele pega um pouquinho da rosca aqui, que é o suficiente para travar. Só que ele não está dando pressão na rosca. Quem está dando pressão é a porca. A porca que está segurando a buzina. No entanto, ele serve ali só para dar uma segurada no parafuso, para o parafuso não dar uma sambada, uma andada quando você aciona a buzina. Agora então, eu vou botar a buzina no lugar, vou botar lá no carro. Uma coisa que você tem que prestar atenção, como eu falei anteriormente, quando você encostar aqui, tem que tomar cuidado para não ficar disparando a buzina, mas qualquer coisa é só desligar a buzina. Vou encaixar a chave aqui, vou apertar, depois vou encaixar e vou mostrar para vocês como é que ficou funcionando no final. E é isso aí. Bom, galera, estamos aqui no carro. Você vê, tem as ferramentas aí. Estamos no meio da obra. Bom, eu botei a chave, essa chave aqui, chave 27, ela encaixa aqui. Oi, agora não vai encaixar por causa da buzina ligada, mas ela encaixa. Usei uma chave catraca, mas tem gente que usa outra forma. Aí é um detalhe seu, você que prefere, chave catraca 27 mm. Essa aqui deveria usar. Bom, uma forma de você olhar é se aqui tiver igual. Essa bordinha, a distância tiver mais ou menos igual. Tudo em volta. Eu fiz isso antes de botar, mas eu esqueci de falar. Bom, agora como vocês já puderam ouvir, ela tá funcionando legal, então qualquer lugar que eu aperto, ela tá funcionando bem. Então essa é a buzina. O volante foi encaixado inteiro. Esse é uma ponto ruim desse método que eu faço. Mas foi encaixado inteiro, mas é um método que funciona, que vai resolver seu problema. Vai encaixar. Dessa forma agora o volante está funcionando, com a buzina encaixada no lugar e o emblema no lugar, tudo certinho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não é talvez a melhor solução, é uma solução. O bom dessa solução é que você demora 20 minutos para fazer. Você vai ali e compra 3 arruelas, 3 porcas e 3 parafusos de 1/8. E em 20 minutos você está com sua buzina consertada, arranca o volante, bota e coloca. Acho que você não demora mais do que meia hora no término.
cortando parafuso, coisa e tal. E ele vai ficar encaixado. E aí lá pra frente, quando você tiver mais tempo, ou quando quiser, ou se não quiser, não precisa, você vai lá e coloca a buzina da outra forma, faz um outro conserto, faz uma outra forma de ajeitar. Se você quiser, guarda os parafusos originais da parte de trás e é isso. Fica tudo certo. Uma forma rápida de você resolver esse problema. Agradeço espero que todos tenham gostado e agradeço e muito obrigado, galera. Valeu.